Olá, pessoal. Mestre Henrique na área. Mais uma vez, muita satisfação. Que, uma conversa de peso. E realmente o intuito desses podcasts é estarmos falando sobre o nosso esporte que a gente tanto gosta, né? Que é a própria musculação. A própria musculação houve grandes mudanças, né? Então, nós estamos trazendo alguns atletas que chamaram muita atenção no passado, se destacaram, tá? E hoje o nosso esporte, vi várias matérias, né? Fico muito feliz, porque hoje o nosso esporte é o segundo no mundo, né? Tanto na área fitness, como em atletas, em campeonatos. Nós ouvíamos falar do Mr. Olímpia, Miss Universo, parecia que era muito distante para nós. E agora está ao nosso lado e estamos já conquistando títulos. Fantástico isso. E para que tudo isso pudesse acontecer, sempre existe uma base, né? Uma casa, um alicerce muito forte, grandes prédios, uma base muito forte. E nós tivemos uma base para que o nosso esporte chegasse até onde chegou hoje, tá? Então, muitos atletas só veem os grandes mitos do momento. Mas para que existisse todo esse esporte, toda essa parte de suplementação fantásticas, todas essas grandes fábricas de equipamentos, tal, era necessário vender a alguém que é para musculação, né? Para as grandes academias. E por tudo isso criamos essa base. E hoje eu tive o grande prazer de estar conosco aqui, um dos grandes pilares, talvez o maior pilar da musculação nacional, né? Dentro de São Paulo é o maior pilar de sustentação. É a pessoa que segurou isso na unha, nos dentes e nos músculos, tá? E não foi sozinho. Ele, é como eu falo, né? Ele deu a vida pelo esporte e não, ele deu 5 vidas pelo esporte. Porque foi ele, a esposa e 3 filhos. Eu vivenciei e eu sei a história, tá? Então eu tenho um grande prazer de estar aqui falando com o nosso amigo Eugênio Koprovski. Isso aí, meu amigo, é uma história, hein? Prazer, Henrique, estar aqui com você. Eu até aqui nós também é uma grande figura, aqui, é esse o cara. Respeitadíssima. Obrigado. Não é à toa que tem o título de mestre, né? Olha, ganhei o título de mestre, carinhosamente aos amigos. É o que eu falo. Eu falei, não, mas mestre é uma coisa assim que a gente se vê empolgado, no sentido, fala, pô, é muito para mim, né? No sentido, porque a gente vê uma visão de mestre sabe tudo. E aí eu aprendi que mestre não é o que sabe tudo, é o que ensina tudo que sabe, não é verdade? Porque temos grandes mestres aí que não conseguem ensinar, não conseguem passar, e a gente tenta fazer isso. E aí, meu amigo, como é que foi? O mestre é aquele que ensina aquilo que aprendeu. Sim. E aprende aquilo que ensina, porque você está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Basta você ter a mente aberta, né? Porque a mente é que nem um paraquedas, né? Só funciona aberta. É verdade. E então você, com a mente aberta, você está aprendendo todo dia, a cada minuto, né? Da sua vida, você está aprendendo. Aprende-se muito. E a gente fica, principalmente depois que você passa uma certa faixa etária, né? Você chega assim à idade do idoso, né? Aí você percebe que inicia a tal segunda vida, né? Certo. Porque você tem 2 vidas, segundo os poetas, né? A segunda começa quando você percebe que uma você já foi, já viveu, né? É verdade. Então você valoriza essa vida, então você aprende com muito mais prazer do que você tinha antes. Você aprende com qualquer um, com uma criança, com outro idoso, lendo, né? É como você falou, você tem que ser sempre aberto a aprender, né? Exatamente. Porque ninguém sabe tudo de nada. O Eugênio também, ele é fundador e proprietário da Academia Espartaco, situada em Santo Amaro, né, meu amigo? Quantos anos já faz? 61 em abril fez. Opa! Eu ia fazer 20 anos. Olha. 1963, 15 de abril. Que legal. Nós começamos com peso, né? Evidente, tinha peso, mas era principalmente com lutas, né? Tá. Lutas, principalmente o judô, mas tivemos pugilismo. Modalidades que eu pratiquei antes, né? Certo. Luta livre olímpica, né? Luta livre. Fiz marmelada também. O Éder Joffre me chamava de marmeleiro, inclusive. Eu treinei na academia dele, do Kid Joffre, né? Pai do Éder Joffre. Quando o Éder Joffre não tinha sido ainda campeão mundial, estava em vias de, né? Que legal.
Porque naquele tempo a luta livre de espetáculo, né? Sim. Estava no auge, né? Ah, sim. Então você fazia quebrada em circo. Quebrada era você arrendava o circo, uns dias de semana que tinha pouco movimento, tinha muito circo na periferia, né? E você fazia lá um espetáculo de luta livre, né? Que legal. E aí lotava de gente. Sim, ganhava uma graninha. Eu cheguei a pegar um pouco isso na televisão, né? Teve uma época na televisão, né? Canal 7, TV Record. Isso. E a gente vibrava, né? A criançada vibrava, aí, uau! Tinha o Fantômas. Dead Boy Marino. Dead Boy Marino. Pargache. Isso é para poucos, hein? Entregar a própria idade. Não, bacana, só 61, a Academia Nautilus, você vê, já estamos a 41 anos, a Spartacus 61 anos. E basicamente, Santo Amaro você foi a primeira. Não, em Santo Amaro existia academias assim de fundo do quintal, não era bem uma academia, né? A gente treinava, eu cheguei a treinar uma época numa garagem que era de um encanador. Naquele tempo os encanamentos eram feitos com tubo de ferro. Sim, né? sim. E ele fez algumas barras lá com cimento, concreto, né? Fundido aquele no chão, básico, né? Que todo mundo... E a gente treinava, puxava uns ferrinhos lá. Ferro não, você puxava cimento, né? Não eram umas bolas grandes, né? É moda. E treinei também no Pinheiros, lá já tinha peso. Eu comecei fazendo atletismo no Pinheiros quando eu tinha uns 14 anos, né? Bacana. 57, por aí. Faz tempo, não lembro direito. E lá eu conheci um local lá que era um barracão, onde tinha uns caras fortões, né, levantando peso. Foi lá que eu tomei conhecimento. Em Santo Amaro não existiam academias. A primeira a ser montado próximo, em Indianópolis, próximo de Santo Amaro, foi do Renato Cório, o grego. Ele era muito famoso, ele era atleta do Sparta Hotéis Clube, né? Lá da Moca, né? Tá. E ele abriu uma academia lá um pouco depois, em 64. Ó. Que tinha na época, que era muito famosa era o Ginásio Hércules, na 9 de Julho, do Patti. Essa era muito famosa, tinha anúncios no estado de São Paulo, né, esses jornais de grande circulação. E a própria Roldan também é bem antiga, né? A Roldan também é o Roldan abriu, acho que em 65. Ah, tá, bem antigo. Essa ficou famosa, né? São João com Ipiranga, né? São João com Ipiranga. Ele pegou bem um ponto. Nesse tempo já haviam algumas outras, já no centro de São Paulo. Tá. Né? Tinha o Acrópole, né? Na região de Santo Amaro foi a primeira. Inclusive, foi eu que introduzi o karatê na região Zona Sul de São Paulo. Ninguém sabia o que era karatê. Olha só. Hoje é essa competição toda que existe, né? Naquela época ninguém nem sabia o que era, né? Eu introduzi o karatê, pratiquei karatê muito tempo também, né? E aí começou com lutas, mas depois, com o passar do tempo, tinha dança, tinha balé, que a minha esposa dava aula, ela era bailarina, né? Depois eu tive capoeira, e depois eu fui tirando aos poucos e levando para outros locais, né? Centros educacionais, os caras foram abrindo outras academias, né? E foi ficando só com o halterofilismo, vamos dizer assim, época, né? conhecido como. Aí, mais ou menos no início dos anos 80, era só halterofilismo, modelagem física, como era chamado na época, né? Não se usava ainda o termo musculação. Musculação é recente. Musculação a primeira vez que eu ouvi o termo musculação foi num livro de Power Training e um outro Circuit Training, do Raul Mollet, que era o presidente do Comitê Olímpico belga. Ele, é a primeira vez onde eu vi o termo musculação. Ele preconizava, né, treinamento de força para atletas olímpicos. E me chamou a atenção que, inclusive, para salto ornamental, o cara fazia peso. Já naquele tempo, anos 40, 50, hein? Nossa. Como nós estávamos atrasados aqui. Sem dúvida, né? Viemos a reboque, né? Então, com essa bagagem de literatura que eu tinha, eu lia muito, que eu sou de um tempo, como te falei lá embaixo, que nem televisão não havia, né? Sem dúvida. Então a gente lia muito, molecada lia muito. Gibi, então, era aos montes, né? Livrinho de bolsa, lia tudo que vinha na frente, né? O passatempo.
principal. É um modo de ter E conhecimento. com isso a gente começou a acreditar muito no treinamento resistido, como é cientificamente chamado hoje, né? No treinamento resistido como base para a prática de qualquer outra modalidade esportiva como coadjuvante, né? Sim. E hoje há muitos, você falou em segundo esporte mais praticado, talvez o bodybuilding, que é um esporte, né? Sim. Mas a prática do treinamento com pesos, o power training, circuit training, etc., como tem vários nomes aí, ele é o primeiro do mundo já. Certo. Considerando que todo atleta de toda modalidade esportiva pratica também a chamada musculação. Musculação, né? A base, né? Se tornou a base, conseguiu respeito no mundo. Não existe um atleta sem a base. Eu tive preparador, tinha um rapaz na natação que ele estava sem o índice, ele já tinha 1 ano, ele perdeu o índice para a competição e ele teve que fazer de força, ele fez 4 meses, 6 meses, e aí na hora de pegar o índice para a natação ele passou, ficou o índice. O Cello, quando ele voltou já com a medalha olímpica de 100 metros, ele deu uma entrevista dizendo que quando ele foi para os Estados Unidos para treinar, financiado por amigos, pelos parentes e tal, que o governo na época não deu nada para ele, né? E que não existe política esportiva até hoje no Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente. E então ele falou, olha, eu fiquei meses levantando peso. Os caras falaram, você tem que ganhar força. Sim. Tem que ganhar força. Claro, fazia piscina também, mas era basicamente Não, a base é a musculação. Nós estávamos muito atrasados. Futebol foi um dos últimos a aderir, o pugilismo demorou muito, né? A gente treinava escondido. Cada vez que você desenvolvia uma certa massa muscular, né? A gente fala que era nadador. Você deve lembrar. Não. A gente era nadador, lutador. Porque assim, por exemplo, eu tenho a Nautilus há 41. Quando iniciei, ainda existia aquele preconceito. Imagina você com mais 20 anos ainda sim. À frente que eu, assim, que preconceito absurdo. Era tudo fruto de imaginação. Sim. De hipóteses teóricas, porque você pode criar uma hipótese, né? Sim. Não há nenhum... Mas o errado é você divulgar uma hipótese como sendo verdade. É uma possibilidade, será que é mesmo? Aí lá para os anos 70, 80, começaram as pesquisas. Sim. Né? E aí começou a desenvolver realmente um território mais fértil para você poder divulgar e criar essa máquina toda que existe hoje, né? Sim. Que alguns reclamam, no meu tempo, mas tudo foi um processo, né? Tudo no seu hoje, tempo. Hoje tem um mercado, é porque nós e os que nos antecederam criaram esse mercado. Sim, exatamente. Né? Porque o mercado, o sistema capitalista quer lucro. Sim. A válvula, quer dizer, o motor propulsor do capitalismo é o lucro. Se ele não vai investir numa coisa que não vende. Sim. Entendeu? Aí nós passamos a criar um mercado, e esse mercado hoje vende muito. Né? Exatamente. Como eu falei uma vez para não vou citar nome, que é chato, né? É um cara conhecido, que ele falou, nós vamos ajudar vocês. Eu falei, não quero ajuda. Eu não vim aqui propor ajuda. Eu vim propor um negócio. Sim. Né? Vocês investem e eu garanto o retorno. Sim. É uma empresa de suplementos antiga, uma das primeiras. Eu não estou pedindo ajuda. Eu acho que não tem problema de citar, não vou citar o nome dos assuntos, mas eu creio, na minha concepção, a Integral foi a primeira. A Integral foi a primeira empresa de suplementação alimentar. Integral Médica foi a primeira, né? Eu lembro lá dos proteinatos de cálcio, isso, o primeiro grande produto dele foi o proteinato de cálcio. Proteinato de cálcio. E sabe o que era, né? O proteinato de cálcio era a proteína e o Natbolic, né? Era a proteína isolada da soja. Que era vendido na hípica paulista. Era vendido, não, era dado para os cavalos. Sim. Na hípica paulista. E a gente soube disso. Falei, peraí, se serve para os cavalos... Serve para nós, né? Também. A gente comprava de saco de 20 quilos. Nossa. E inicialmente tinha isolado em 70%.
Depois já estavam isolando a proteína da soja para 90%. E a gente embalava em saquinho e vendia, ou dava para o pessoal, né? Uhum. E era o primeiro suplemento Não tinha nada. que Nossa, tinha, a gente né? fazia milagre lá só no ovo, em tudo quanto é coisa, né? E mexia daqui, mexia dali. Mas em relação... Não, é como eu falei, assunto tem muita história, né? Mas em relação à Federação Paulista, como é que iniciou isso aí, Eugênio? Bom, bem lá atrás, né? Isso... devia ser um menino ainda, nós tínhamos a Federação Paulista de Ginástica. Certo. Que conglomerava, reunia o levantamento de peso, a ginástica, etc. Né? E chamava-se Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo. Certo. Aí o halterofilismo se desmembrou. Então, criaram a Federação Paulista de Halterofilismo, né? E essa, por sua vez, criou a Federação Paulista de Levantamento de Peso. E eles promoviam competições de levantamento de peso olímpico, promovia o levantamento básico, que é o power training hoje, né? E a chamada modelagem física, fisiculturismo, bodybuilder, né? Aí, por uma questão de diferenciar as modalidades, né? Que era uma federação eclética, resolveram fazer uma federação especializada só no Olímpico, no LPO. Uhum. E isso foi anos 50 e pouco, 57, por aí, né? Aí somente nos anos 1963, também, em setembro, foi fundada a Federação Paulista de Culturismo. Culturismo, certo. Que era um nome pouco comercial. Sim. E ela ficou sendo Federação Paulista de Culturismo por muito tempo. Por muitos anos. Né? Quando eu reassumi, eu fui presidente da Federação Paulista de 76 até... Eu entrei por um ano, preenchendo uma vaga que ficou livre em função da autodemissão de um meu antecessor. E aí eu era atleta até 76, né? Então, em 77, eu assumi a Federação Paulista por um ano. Aí gostaram, acharam que eu era melhor dirigente do que fui atleta, provavelmente, né? Então, eu acabei ficando muitos anos. Quando eu voltei, depois de ter sido presidente da Confederação Brasileira, de 86 até 91, inclusive 91, em 92 eu fiquei à toa. Aí me chamaram para voltar a me candidatar à Federação Paulista de Culturismo. Uhum. Isso foi em 1993. Eu me candidatei, venci o meu oponente lá, os dois oponentes, e aí ela passou a se chamar Federação Paulista de Musculação, FEPAM. FEPAM. Aí foi quando, com várias viagens a Brasília, eu consegui o direito do Conselho Nacional de Desportos, que nem existe mais, que regia todo o esporte na época, todos os esportes, né? A autorização oficial para o uso do termo musculação. Foi aí que a musculação bombou. Porque é um nome mais vendável, mais comercial, né? Tem um apelo comercial muito maior, né? E aí até é legal, mas musculação vários atletas fazem, sim, mas não competem em musculação. Sim. Na realidade, musculação não é o nome de uma atividade física. Sim, sim. É o efeito morfológico, plástico do treinamento com pesos, né? Sim. Porque tem outros pratico efeitos. Musculação vou competir no fisiculturismo. Então, você como treinador sabe que existem vários efeitos funcionais, chamados funcionais, exatamente. Né? São o condicionamento físico, então aumenta a força, a resistência, principalmente resistência para explosão, força explosiva, né? Tudo, né? Melhora uma série de coisas, de aptidões físicas, né? Que são os efeitos funcionais. Sim. Para a prática de todos os outros esportes. Mais para frente também se percebeu que, inclusive para idosos, que a partir de 20 e poucos anos, você começa a ficar velho, né? Sim. Aí a ciência trouxe ao nosso conhecimento
a gente já sabia por observação prática, né? Sim. Que nessa faixa do envelhecimento você retardava o processo de perda de força, de perda de flexibilidade, né, de velocidade, inclusive, e outras condições que tiram a qualidade de vida do idoso. Exatamente. Né? Então hoje tem idoso todo serelepe aí, mas continua sendo velho, mas um velho em forma. Um velho forte, essa é a diferença, né? Essa é a diferença, mas foi interessante o desmembrar, né? Não, mas esse nome comercial exatamente, ele pode ser usado para tudo, né? Principalmente isso, né? Hoje a musculação, eu vi várias matérias, né? Usado para crianças, né? Que tinha um preconceito que atrapalhava o crescimento, hoje se prova-se que não tem nada a ver. É aquela coisa de musculação, até nós comentamos lá embaixo, né? Que é uma vez eu encontrei uma mãe na academia, falou, não, eu quero pôr meu filho no basquete, que eu quero que ele cresça. Falei, tá bom, então. Como se o basquete fosse fazê-lo crescer, né? A alegação era que a compressão sobre as epífises ósseas, né? Meu professor de educação física, Adriano Tedesco, que Deus o tenha, né? Era um cara muito legal, eu era fã dele, era motociclista, era um cara forte, mas nunca treinava com peso, ele odiava, né? Aliás, a classe que mais combatia o treinamento com peso era o professor de educação física. Os médicos nem tanto. Nos primeiros 1, 2 anos lá da academia, logo no começo, eu tinha 3, 4 médicos treinando lá. Professor de educação física, nenhum. Né? Então ele falou assim, claro que não cresce, o peso empurra para baixo, o cara cresce para cima, como é que vai crescer? E ele acreditava nisso. Meu Deus, E as pessoas acreditavam nessas coisas. Por um pensamento meramente teórico. Teórico, porque é assim, né? É a mesma coisa o pensamento da mãe. Pô, a maioria da musculação tem uma estatura média-baixa. A maioria do vôlei e basquete são altos. Mas se eles cresceram pela naturalidade, ele já é um pré-selecionado, não tem nada a ver. Quem procura esse tipo de esporte é o médio-baixo, temos atletas altos também, mas não é uma característica, né? Porque a predominância, já sou alto, vou fazer o quê? Um esporte que exija membros mais longilíneos, tal. Então vou fazer basquete, fazer vôlei, me adapto melhor pela altura, natação. Então é uma seleção meio que natural, né? E também a ignorância sobre como era o treinamento da musculação, né? Porque ninguém vai chegar e já pôr 200 quilos nas costas, né? Vai começar com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Pode fazer, mas faz levinho. Como é que eu vou fazer pesado? Não tem força. Exatamente. Ela é construída, ela é evolução. Então, nossa. Depois essa questão perigo, de atletas muito altos, medianos e os biotipos, né? Sim. Depois evoluímos para os biotipos, né? Ectomorfos, mesomorfos, etc. E depois evoluiu mais ainda. É uma ciência ainda que avalia... Hoje já tem medições e tal. Mas isso é uma imposição do esporte. Sim. O esporte exige que o cara tenha uma estatura maior para fazer uma cesta lá em cima, para jogar o vôlei acima da rede, etc. Mas não foi nada que o estimulou a crescer, né? Todo esporte estimula o crescimento. Todos. Inclusive, cada um tem a biotipo, uma genética. Exatamente a acusação sobre a compressão, sobre as epífises ósseas que teoricamente dificultaria o crescimento estatural da criança. É exatamente o fortalecimento dessas epífises ósseas pode ajudar no crescimento. Também. Exatamente o contrário que você acreditava. Está bem documentado isso aí, né? Então, tudo isso aí, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade, né? Todos que levantavam peso se tornariam necessariamente impotentes, iriam sofrer de coração, hérnia umbilical, principalmente, varizes. Você estava ferrado, você levantou peso, você não ia crescer, ia ficar incapaz de qualquer outra atividade física. Sabe, você estava ferrado. Né? Então, imagine o ambiente que a gente tinha. Mas não dava para falar que fazia musculação, né? Não, era melhor falar que fazia balé, né?
É. Seria Mas mais... os bailarinos, Sim. russos principalmente, Nossa. eram tudo grande e fortes, Tudo musculosos. grande, As bailarinas também. Também, né? As também. bailarinas levantavam peso É. já naquele tempo. A gente sabia disso. Sem Por dúvida. isso que a gente não dava bola. É né? lógico. As meninas gostavam, né? Você ia pra praia, você era o Não, bambambam. você vê aquele bonitão, ele marido lá, largadão, meio... Barrigudo. Barrigudo, tal, olha lá, um Flácido. bonitão, a mulher fala, caraca, olha que bonitão. É mais fácil ele falar, esse cara é viado. Esse cara Exatamente. fica lá, né? É o que beijinho, aconteceu. beijinho, aquela coisa de se gostar, né? Nossa, que é. Então, foi uma época essas brava. eram uma das muitos problemas, né? Sofrer do coração era outra também. O seu coração cresce. Nossa. Claro que ele cresce, ele fica forte. Exatamente. Por isso ele tem força para bombear. Inclusive, Sim. mais recentemente, tem umas pesquisas de uns anos para cá, que são evidências, porque muitas pesquisas concluíram a mesma coisa, que o treinamento de força é mais importante para a resistência cardiovascular do que o treinamento aeróbio. Sim. Porque condiciona o indivíduo a resistir a eventos de alta intensidade, que é o quê? Um susto, Sim. na hora de um desespero, né? Um infarto no miocárdio. Sim. Você tem mais condição de resistir do que o cara treinado aerobiamente. Eu tenho, esse é um exemplo, nosso atleta lá, Celso, ele fazia básico, né? Fazia o powerlift e agachava com 300 quilos. Depois de um bom tempo, ele já estava afastado dos esportes e tal. Ele sentiu umas dorzinhas, ele foi lá, o médico falou, amigo, você está infartado aqui, você já teve uns 4 infartos. Aí ele explicando, ô doutor, mas eu estou bem. Então, hoje ele tem 4 stents e o médico falou, sabe por que você não morreu? Porque por causa do seu esforço, por causa da musculação te salvou. Porque o seu esforço era tão grande que seu coração teve que criar várias ramificações para aquele fluxo sanguíneo dar conta de tanto esforço. Então você entupiu essa, tinha mais uma, mais 2, mais 3, tem um monte aí de veia para você suprir. Então ele foi salvo, ele não morreu por causa da musculação que o salvou, pelo o que você acabou de falar, o esforço físico, né, que o coração fez. Né? Os eventos de infartos em indivíduos treinados com pesos o cara não sente, ele tem um infarto, ele não sente. Eu mesmo fui fazer no ano passado, começo do ano passado, final do ano passado, faz pouco tempo, fazer um exame geral, né? Você precisa se cuidar também, né? Sim. O médico está aí para isso. E a tecnologia hoje para exames é perfeita. O cardiologista que fez aqueles exames mais bem elaborados me perguntou 3 vezes se eu não tinha tido um infarto. Falei, doutor, que eu saiba, não. Aí ele falou rindo para mim, que você saiba não, mas você teve. Tava lá as manchinhas. Você teve, só que você foi assintomático. A sua condição física, né? E eu já estava com 79 anos, né? A sua condição física te salvou de um evento mais forte, né? Se fosse aquele sedentarião com as artérias entupidas, já está entupida. Aí uma necessidade e pau. Né? Pelo grande esforço aquilo. Ele cria alternativas, né? Ele criou várias alternativas. Essa questão de problemas coronarianos, a gente está falando de levantador de peso, né? Sim. Mas isso cada vez acomete mais pessoas muito jovens, né? Crianças. Muito. Má alimentação, sedentarismo. Aquelas coisas que saem muito no WhatsApp, né? Nossa, a geração está morrendo. Várias informações interessantes, né? Mas também o que nós fazíamos de moleque era quase com atletismo, né? O dia inteiro na rua, e hoje em dia a molecada o dia inteiro ali no celular, é difícil, né? Não é culpa, né? Não é culpa da geração, é culpa da condição social que é imposto a todo mundo, né? É complicado as grandes cidades. É uma judiação. Mas... De vez em quando eu vejo alguém falar, mas o ser humano não nasceu para fazer força. Caminhada é natural, levantar peso não é natural. Não, peraí, levantar peso é o que mais natural é. Mais natural. Como é que ele sobreviveu até hoje se ele não tivesse força? Não, pega uma criança, como é que ela faz para levantar do berço? Lembra? E berrar. Eu me lembro do meu filho, o Rodrigo. O médico falou assim, deixa ele berrar. Falei, não, mas ou eu socorrer ou a minha esposa, né? Aí falou, não, deixa eu berrar que ele se cansa e vai dormir e não berra mais. Foi dito e feito, mas ele ficava em pé no berço, berrava.
E não era de dor, ele estava treinando as cordas vocais, o pulmão, né? E para engatinhar precisa de força, para arrastar objetos na sala de casa, o bebê engatinhando e arrastando coisa, tudo fazendo força. E aí você acha que mundo se fez mundo com o quê? E caminhar é um ato de força. Sim, é um ato de Quando força. você está muito velhinho, muito debilitado, você vê na prática, o cara ou caminha devagar ou nem caminha, por falta de força. Caminha, falta de Ele força. caminha anaerobiamente, fazendo força, fica ofegante. Né? Vai levantar de uma cadeira, fica ofegante, taquicárdio à beira do infarto. Por quê? Falta força. Aí eu lembro sempre do nosso amigo José Maria Santarém, né? Que sempre foi basicamente um dos nossos cientistas, né? Que sempre nos trouxe. É o principal no Brasil, um dos grandes do mundo, né? Vamos dizer assim, especialistas e pesquisadores, cientistas da área, né? Sim, até hoje atuante e sempre. Então eu fiz vários cursos, né? Porque a Federação Paulista não era só aquilo, né, de promover campeonatos. A federação promovia cursos, palestras, formação de várias coisas, né? Até trouxe aqui vários certificados, eu vou ter o prazer de mostrar aqui. E o Zé Maria, numa das aulas, falava: amigo, primeira coisa, o primeiro degrau para subir, você precisa de músculos e força. Primeiro degrau, você precisa de músculo. Para subir os demais é a resistência. Então a primeira coisa que vem é força. Depois é a resistência, nunca é o contrário. Não, inclusive pesquisas mostraram, se você pegar um atleta treinado com pesos e um atleta corredor, um atleta, né? Sim. Treinado com peso, um halterofilista, e pega um corredor, coloca uma mochila de 40 quilos nas costas do cara e pede para subir correndo 3 lances de escada. Quem chega primeiro? O levantador de peso. Porque ele está condicionado para isso. Está acostumado o atleta de corrida pode nem chegar. Ou se chegar vai ficar muito ofegante, porque não está habituado a esse tipo de esforço. Uma outra pesquisa que fizeram nas Olimpíadas, em algumas vezes, puseram os levantadores de peso, os pesos pesados, os grandões, para correr junto com os campeões olímpicos de 100 metros. Muitos deles correram os primeiros 30, 40 metros na frente dos corredores olímpicos. Por causa da explosão, da força explosiva violenta. Pau! Saía na frente. Depois, claro, né? Sim, mais pesados. Não era o treinamento deles. Não tinha esse tipo de capacidade de treinamento, não tinha essa condição, né? Mas você vê que os corredores de 100 metros é pura força. Eles são todos musculosos, fortes. Tudo, né? muito, exatamente. Muito fortes, né? Exatamente. Então é um ato de força. Essas coisas todas se confundia muito. A gente sabia por observação prática, técnica, né? A gente notava, por exemplo, é claro, onde é que estão os anões? Como é que não cresce? Eu conheço muitos que começaram a treinar com 13, 14 anos de idade e tiveram com 1,80 m, 1,90 m, ou cresceram geralmente muito mais que o pai ou os tios, né? Então, por observação, você sabia que isso era piada, né? Não. Era um saci pererê. Eu sou padrão brasileiro, vai em 73, que é um padrão de 75, né? Mas eu sou mais alto. Né? Meu pai é baixinho, minha mãe é baixinha, minha irmã é baixinha. Eu sou mais alto, foi o único que treinei. Entendeu? Então é aquela coisa, né? Se fosse para isso, eu seria baixinho. Não tem nada a ver. Mas graças a Deus os vários estudos, né, vieram e nos libertaram, né? Porque a metodologia da ciência muitas vezes é mal entendida por quem não acompanha isso. Nada contra quem não acompanha. Sim. Mas antes do cara falar, ele tem que ter certeza do que está falando, né? Sim. E para isso você tem que conhecer um mínimo do mínimo, né, do procedimento da ciência. Né? Eu já ouvi, não, eu entendo de ser humano, quem entende de rato é cientista. Não é assim que funciona. O cientista, quando vai pesquisar uma determinada área, ele vai exatamente a campo, pesquisa de campo. Tem comparações, né? Tem grupos separados, um que levanta peso, um que corre, um que não faz nada, e assim por diante, né? E o cara que levanta peso não pode fazer mais nada a não ser levantar peso, outros também só pode correr, não pode fazer mais nada. O sedentário é o felizardo, só vai dormir, comer e beber, né? Enfim, para comparar depois. Quando muitos estudos mostram o mesmo resultado, aí você não tem uma verdade científica, você tem uma evidência
evidência científica de que aquilo realmente é um fato. Sim. Né? Então, o cientista, ele é um prático, é o que nós fazemos a vida inteira, Henrique. Você faz na sua academia, eu na minha. A gente pesquisa, os caras fazem pesquisa, porque você fica observando o resultado com esse ou aquele protocolo de treinamento. Né? Esse exercício, faça isso, faça exatamente. aquilo. E por observação prática é que nós fomos chegando a uma conclusão de que tal coisa funciona. E a ciência aceita isso. Sim. A ciência não aceita a teoria, ela quer prática. Quer prática, né? Porque é aquelas coisas das inserções, né? Exatamente. Vira a mão para cá, mira lá, o cara fala, não, serve para nada. Aquele que só estuda não tem a prática, né? Porque tem uma inserção, para que você vira a mão? Pronada, supinada, neutra, para que você fica virando? Conforto? Não. Só que na prática a gente observa que você joga a força mais para um lado e mais para o outro, né? E nessa observação e nessa prática muda-se, né? Então a ideia é prática, é teoria e prática. Porque o conforto articular é importantíssimo. Sem dúvida. E como as alavancas ósseas dos indivíduos são diferentes entre eles, né? Não só um cara que tem 2 metros e um que tem 1,5 metro, tem as alavancas totalmente diferentes, mas às vezes um cara com a mesma estatura, mesma composição estrutural, ele tem, como você falou bem, posicionamentos que são mais confortáveis para ele e menos para o outro. Então, quando você vai ensinar um iniciante, o professor tem que saber disso. E ele não tem que pôr a mão no aluno, né? Que hoje pode ser até assédio, né? Então, ele tem que orientar o indivíduo a ele próprio, através da orientação verbal, procurar a posição mais confortável. Sim. Claro que eventualmente você vai pôr a mão, às vezes é necessário. Mas é aquilo, né? Com licença, eu vou lhe mostrar. A pessoa vai sentir o momento que ela está confortável. E o exercício, você sentindo que está confortável e na ausência da dor, para você está bem, está certo. Isso acontece muito na prática, né? Todo dia acontece com a gente na academia, né? Aí você, o professor, pode me ajudar? Pois não. Em tal exercício eu sinto a dor. Tá ótimo, mas eu preciso ver a sua execução. Exatamente. Vamos lá? Aí ele executa. Falei, onde dói? Tal. Falei, joga um pouquinho para cá. E aí? Parou a dor. Tá ótimo. Ele continua pegando esse mesmo músculo, só com uma pequena rotaçãozinha, tá ótimo. Mantém assim. Aí esse aqui é só uma mudança. Agora, quando você muda, não dá, eu falei, vamos deixar esse movimento por enquanto. Vamos trabalhar outros auxiliares, né? Daqui a um mês a gente testa ele novamente, vamos ver se melhorou. Quer dizer, então é a questão do bom senso, né? É a questão do bom senso. Você faz até no levantamento de peso. Você trabalha os músculos auxiliares, né? Para no momento de você fazer o levantamento em si, básico, né? Você tenha todos os grupos musculares auxiliando, né? É como um indivíduo sozinho empurrar um carro e vir mais um ou dois para ajudar, né? Os amigos, é o que eu falo. Isso, exatamente. Né? Então, realmente a questão do conforto e da sensação de trabalho muscular são muito importantes, mais importantes que a carga. Sim. Eu falo por muitas vezes, você está pensando só em aumentar o peso? Primeiro você tem que ficar forte. Depois você aumenta o peso. Aliás, o Santarém fala muito isso, né? Primeiro você fica forte, depois você aumenta o peso. Você não fazer o oposto, não funciona. Aumenta sem estar forte. Não vai funcionar. Aquele aluno, o professor pode mudar a série? Eu falei, pra quê? Vamos te dar uma olhadinha, falou, amigo, vamos ficar mais um pouquinho, né? Tá muito leve, como que você não tem força ainda, você não estruturou esse movimento, essa articulação. Como eu vou mudar a sua série? Eu vou pôr um exercício avançado. E o que eles não entendem é que a primeira série é a melhor que existe, não é verdade? Porque nós passamos os básicos. E quais são os melhores exercícios da musculação? Os básicos. A vida inteira você vai fazê-los, não muda. Você vai fazer a variação, mas o básico é básico, não tem jeito, não muda. Então os melhores são os quando você começa. Mas eles não entendem, né? Eles querem aquela ansiedade, eu quero fazer. É loucura, é loucura. É típico do que ocorre hoje. Aliás, nós não podemos condenar ninguém por isso, porque a gente trabalhou décadas e décadas da nossa vida exatamente para chegar onde nós estamos. Né? E agora outros vêm também ajudando ainda mais para manter
essa status da musculação como atividade física benéfica para tudo, Sim. né? Principalmente para a saúde das pessoas, para a longevidade Sim, mudou. saudável, né? Uhum. Mas essas situações é o dia a dia, né? Quer dizer, então a gente concluiu por si próprio e depois veio a pesquisa, veio a literatura científica auxiliando nesse desenvolvimento desse trabalho, né? Então, realmente, mas as pessoas, como eu ia dizer, as pessoas são muito ansiosas por causa da diversidade de equipamento. Então, você tem uma máquina, 10, 20, 30 máquinas diferentes para fazer exercício para o bíceps, né? Aí ele quer experimentar tudo, né? Experimentar tudo. Curiosidade, né? Quando o professor, os alunos falam, ô professor, tem um monte de máquina aqui, mas eu não fiz essa. Eu falei, sim, isso não é Play Center, você vai fazer, entra na fila, né? Você vai fazer, aguarde sua vez, né? Então a molecada hoje é aquela coisa da ansiedade. Mas eu não fiz esse. Ele pensa que entendeu? Às vezes eles falam assim, mas isso aí é old school. Né? Porque agora old school tá na moda, né? Mas eu pergunto, mas tem uma new school? Tem uma nova escola? Não tem. É única, né? Por volta dos anos 1950, no meados do século passado, né? Já estava tudo estabelecido. O conhecimento básico do treinamento com pesos para todos os aspectos já era conhecido, já era praticado por grandes astros, estrelas do cinema, era praticado por praticamente todos os atletas e esportistas de qualquer modalidade, e aí surgiu uma nova modalidade que foi tomando corpo, que é o bodybuilding, né? Onde o treinamento era um fim em si mesmo, os próprios músculos, né? Muita gente nem considera esporte isso ainda hoje, né? Mas xadrez né? Então, bridge. Eu falei isso uma vez por tal General Montanha, que era o presidente do Conselho Nacional de Desportos. Falou, como que não é esporte? Ele falou isso publicamente, até saiu na Gazeta Esportiva. General Montanha vem para São Paulo dar lições e recebe lições, a coisa assim, mais ou menos, é uma manchetezinha. Porque eu e outros questionaram, General, qual é a sua posição com relação à definição do que é e não é esporte? Ele deu uma definição, bem chulezinha, né? Mas deu. Eu falei, bom, então é esporte. Porque o que ele vai fazer no palco é mera exibição. O esporte ele praticou dentro da academia. Sim. Lá ele vai se exibir. Mas então é exibição. Falei, mas o que faz o jogador de futebol para marcar gol? Se exibe. Sim. Exibe para um grande público que paga caro, ele ganha uma bela grana. Todos se exibem. Todos. Exibem seu potencial genético, a sua capacidade de treinamento, de dedicação, etc. Ele vai exibir isso no dia do jogo, no dia da prova, no dia da luta. Sim. Mas era lá na academia que foi o esporte, porque essa é a exibição. Para que chutar tão forte, né? Para que atirar com tanta precisão se não é para se exibir? Né? Exatamente. Então é isso, é exibição, sim, lógico, mas todos se exibem. Sim, exatamente. Né? Na competição é uma exibição de fenômenos genéticos. É o diferencial, né? Todos participam, todos treinam com essa finalidade, né? De conseguir um destaque, né? De ter um destaque dentro do seu próprio esporte, né? Exatamente. É exibir o que ele conseguiu, o que ele conquistou. Exatamente. Né? Exatamente. Ele conquistou no treino. No treino. No treino. Por isso chama-se treino, né? Sim. A superação diária a si próprio, né? Não, bacana. Tô vendo aqui que você trouxe essas revistas, Eugênio. Esse aqui é um livro, né? Que a gente chama de livrinho porque é pequeno, mas o conteúdo é grande. O conteúdo grande. Isso aqui uma embalagem pequena. Os bons perfumes, né? Estão nos pequenos frascos. É o guia prático de musculação, onde aqui tem o suprassumo, a essência da essência de tudo que é realmente importante no treinamento resistido. Então, eu fiz esse livro 2, 3 anos atrás, quando eu terminei de fazer a revista, terminou a edição da revista impressa.
Aí eu tentei essa revista de forma virtual, mas não deu muito certo, fiz 3 edições e parei. Aí, a pedido da editora, eu lancei esse livro aqui. Então, ele tem tudo que você pode imaginar em relação por exemplo, a repouso, suplementos alimentares, drogas anabolizantes, mas tudo é essência, tudo com muito ético, né? Nutrição e dieta, treinamento, emagrecimento, tudo com base em evidências científicas Dicas e técnicas. Diretas e retas, né? Sem embolar. Programas de treinamento, musculação e obesidade, e assim por diante. Aqui no começo tem vários programas de treinamento, tem um mapa de anatomia, aplicação dos esportes, da musculação dos esportes, enfim. E tem também aqui os músculos, os exercícios, no treinamento, né? Mostra então tudo. É um resumo do resumo possível de ser feito. Mapa de músculos, com a ação dos músculos, né? Inserções, ações musculares, nomenclatura, carta de músculos voluntários e suas ações. Bacana. E a introdução, que é o mais importante, é do professor Dr. José Maria Santarém. Opa! Ele fez, você trouxe essa quantidade e você vai deixar isso com a gente? É para você. Muito obrigado. Que bacana, bacana. mil, vendeu um pouco mais da metade em livrarias e bancas de jornais. Hoje não tem mais banca de jornal, né? Nossa, difícil, é verdade. E aí foi considerado muito boa venda, né? Sim. E eu estou esperando a redistribuição, enquanto isso eu estou distribuindo para os amigos. Não, bacana. Tem um precinho de capa aí de R$25, mas você desconhece. Não vou cobrar. Eu vou ver isso aqui, que a gente pode também dar. Temos o pessoal que nos acompanha aqui, né? Fazer alguma coisa para a gente ver aquele que deixa o comentário, fazer alguma coisa que nós até possamos fazer como um brinde, né, Amanda? Podemos fazer algo como um brinde e tal, para estimular essa galera que está nos assistindo. Muito bacana, agradeço. O Santarém tem várias frases de médicos, especialistas renomados, né? O Santarém diz assim: a musculação não deve ser vista como mais uma opção entre as várias modalidades de esporte e de ginástica, mas como o treinamento de base para viabilizar a prática competente e segura de todas elas. Nossa, bacana. Quer dizer, é uma autoridade inquestionável, né? Inquestionável. É isso aí, galera. Estão aprendendo aqui. E você, amigão, fez 60? Não espera fazer 60 não, que tem uma frase lá, como ela não está aqui, alguma coisa que você me mandou que tá, vou falar, o interessante é ao final da frase que o Santarém fala, como que é? Não espere fazer antes que seu médico... o livro do Santarém. O livro do Santarém, como que é aquela frase, você lembra? Assim, pratique antes que seu médico mande. Bacana. Comece a fazer antes que o médico recomende. Comece a fazer a musculação antes que o médico recomende. Como médico, professor de medicina da USP, né? Deve saber o que está falando. Com certeza. Né? Então não espere seu médico, galera. Hoje é muito comum os médicos mandarem as pessoas para as academias. Né? Sim. Uma vez até numa reunião com um pessoal da medicina da USP, né? Santarém estava junto, estava o Eduardo Massad, que é outro grande cientista brasileiro, né? O maior número de pesquisas publicadas no mundo por um brasileiro. A gente estava batendo um papo lá, um dos médicos, professor também da USP, né? Falou assim, mas você não acha que é antiético você recomendar uma pessoa que está apta a fazer exercício, mesmo sedentário, a caminhar? Será que isso não deveria ser uma opção do professor de educação física, do profissional da área? A rigor, sim, ele falou, só que é o seguinte, eu não sei quem esse meu cliente, paciente no caso, vai encontrar na academia. Eu falei, da mesma forma o seu cliente, paciente, não sabe quem ele vai encontrar quando vai buscar o médico. Verdade. Porque tem muito médico também falando bobagem. Tem profissional de educação física ruim? Tem péssimo, né? Sim. Aliás, é o que mais tem, né? Agora, por outro lado, os médicos também não escapam disso. Não escapam, nenhuma profissão. Outro dia uma menina falou, mas ele é professor, mas não é médico. Eu falei, não, mas médico também fica
fica doente, você sabia? Você sabia que médico morre? Sabe, então não é dono e senhor absoluto da verdade. Nunca. Nem o cientista se coloca com essa pretensão. Você imagina um cara que se formou em medicina. Sim. Ou se formou em educação física, Sim. ou em outra profissão qualquer, não pode se alvorar com o dono e senhor absoluto da verdade. Nunca, exatamente, nunca. Quando é que você está pronto? Nós conversamos isso lá embaixo. Né? Nunca. Nós nunca vamos estar prontos. Nós estamos sempre aprendendo. Melhorando, sempre aprimorando. Né? Aprimorando, interessado em aprender, né? É muito importante. Tem aqui também, Amanda, tem algumas fotos, né, que o Eugênio mandou. Você poderia passar na tela para ele. Olha, meninão, esse aqui é qual? 76? Eu tinha, acho que 76, nem sei, era jovem. Era jovem, só que... Aí foi na preparação para o campeonato Rio-São Paulo, que era um torneio que era disputado anualmente em Guaratinguetá, porque o brasileiro não era disputado anualmente, né? E esse aí eu ganhei na minha categoria e perdi para um... Eu ainda não estava 100% pronto, estava quase, faltava um mês. E a dieta naquele tempo era diferente, você sabe, né? E aí eu perdi o absoluto, o overall, naquele tempo era chamado absoluto. Para um atleta da Liga Santista, do Elias. O Elias lembra disso. Grande Elias. Do lado eu já estou mais coroa, né? Olha lá, Aqui, ó, aqui foi, ó, você vê, ó, ainda tinha karatê, ataque e defesa. Nessa época aqui foi em 1976 eu mudei para cá. E esse era o símbolo? Esse foi o primeiro símbolo, de 63. Tá. O leãozinho com a barra de bola, deu uma puxada no bíceps ali. E levantando o peso com a ponta da unha. Detalhe. Bom de unha. Deixa eu ver aqui. Aqui é bem mais recente. É recente, Edson Prado, você lembra do Edson Prado? Primeiro campeão mundial pela NABA. Mr. Universo, Edson Prado. E ali é Michel? Michel Serdan? Michel Serdan, o famoso da luta livre. Muito amigo nosso. Michel Serdan, gente boníssima, maravilhoso. Michel Serdan também se manteve em boa forma física até próximo dos 80 anos. Nossa, bacana, Michel. Essa aqui foi uma reunião que tivemos aqui, só os veteranos do basismo, não foi? A turma do halterofilismo, né? Olha. Não, aqui foi num restaurante, depois teve alguns que não são dessa turma, né? Verdade. Mas aí tá o Elias, vários, o Vidal, Armando Respani, que é grão-mestre de jiu-jitsu, né? 10º Dan, além de levantador de peso, né? E aqui é a homenagem que foi feita lá para nós. Não, aqui é o campeonato Troféu Eugênio Koprovski. Tá. Que foi instituído, e fizeram até um troféu com a minha imagem lá posando, mas eu pedi para não fazer mais. Falei, espera eu morrer, depois vocês fazem. Não, logo, né? Melhor nem vida, eu tenho aversão a essas coisas. Nossa. Aqui uma turminha no Espartaco, logo no início. Olha os físicos. Nos anos 60 aí. Que legal. Esse japonês do lado direito... Esse é o modo que a gente treinava, galera. Eu peguei essa fase aqui, ó. Shortinho, sem camiseta e descalço. Descalço. Bora lá e sair assim. Mas porque tênis ou não existia, era muito caro. Exatamente. Isso era muito caro, isso, aquilo. E todo mundo era imune, né? Aquele suor, todo mundo em cima do suor de todo mundo, e todo mundo com imunidade, ninguém ficava doente. Mas também você vê como os caras comiam, né? Ave Maria, muito. Aqui eu estou treinando aqui recentemente, foi esses dias aí. Parei um tempinho aí, porque achei que estava velho, depois percebi que eu estava velho porque eu tinha parado de treinar. Lógico, imagina. Para de treinar. Então eu voltei os treinos. É o que você disse lá embaixo, vai fazer as mesmas merdas de sempre, só que mais devagar. Só que mais devagar, mesmo. Menos peso. Exatamente. Seleciona. Não, que bacana. Tem muita recordação, né? Vou puxar as recordações. Para mim tirar algumas fotos e mandar para você, eu verifiquei que o meu celular tinha acho que umas 2.000 imagens ou mais. E eu fiquei, acho que uns 2 dias, analisando uma por uma e excluindo aquelas, né, que queria excluir, né? Tirando. Dava dó, né? Porque, tem umas imagens bacanas. Tem muitas fotos. Foto do Primo Carnera quando veio para cá.
O Firmino Carné, lembra aquele campeão mundial de boxe profissional, italiano alto, 2 metros e pouco de altura. E ele fez um filme com o Steve Reeves, que ele fazia um vilão, que era o Filho da Terra, coisa assim. Ele era muito famoso na Itália, né? Ele não foi um grande pugilista, mas era enorme, né? A mão dele era um cacho de banana, não era uma penca, era um cacho de banana. E vamos falar, só uma lembrança, eu estava vendo, eu estava lembrando, falar do Eugênio, aqueles atletas, o que mais te pentelhou sem ser o Daniele? Tinha outro até ele mais chato que o Daniele? O Daniele é campeão. Esse foi o principal. Absoluto, indiscutível. Esse foi o principal. Tá lembrando, eu falei, vou perguntar do Daniele. Eu trabalho desde moleque. Nossa, eu falei, o Daniele era uma figura, um atleta bonito, assim, fisicamente. Bonito, alto, boa rosto pinta. bonito, era uma coisa. Mas era aqueles moleques. Cabeça de ervilha. Nossa, aqueles moleques de quinta série, né? Aqueles malos, pentelha. Meu Deus, eu falei pro Eugênio, eu vou lembrar do Daniele. Uma vez abraço, Daniel. A gente gosta de você. Era um mala. Todo mundo gosta dele. O Daniel todo mundo. É divertido, né? Ele fazia diversão de todo mundo. Pelo amor de Deus. Uma vez num campeonato de básico de powerlifting, nós fizemos no Sírio. Tava o André e o Romeu. E ficamos sabendo que fizemos com cobrança de ingresso. Ele lotou. Tava bonito, público bonito. Muita moça bonita, vem dos levantadores de peso, né? Foi uma época que a gente deu uma liberada para eles fazerem um pouco de circo, né? Sim. Dar uns berros. O Elias não gostava, né? O Elias não gostava. Ele é muito tradicional, ele dá nas costas, tapa na cara para ficar nervoso, né? Enfim, e aí atraía mais público, né? E a competição era séria, então, né? Naturalmente. E o Daniel entrou e derrubou o porteiro, bateu no porteiro, entrou. Quando ele apareceu lá, eu pulei na goela dele, eu ia bater nele, eu apanhar, não sei, que ele era bem mais jovem, muito mais forte, né? Aí me seguraram no ar. Quem estava de um lado, o Romeu, do outro estava o Vidal. Não tinha Dois baita, o campeão mundial de braço de ferro. Aí tocaram o Daniel para fora. Meu Deus, o Daniel dava muitas vezes. Deu muito trabalho. Eu lembro que uma vez eu estava com o diretor de arbitragem, né? E aí eu tive a função de afastá-lo. Tive que dar uma suspensão de 1 ou 2 anos para ele, porque não tinha condições. Ele causava na hora de pesar no Baby Barione. Ele causava, ele fazia, meu Deus do céu, mas é bom, bacana. Então é importante, como diz o rei Roberto Carlos, né? Importante é que emoções nós vivemos, né? Tivemos e temos, né? Mas tem que ser esses malas para lembrar, como né? Diz o poeta, né? A cada dia, esse que faleceu recentemente, um escritor norte-americano, muito famoso, eu esqueci o nome agora. Esse negócio de nome para mim está dando um pouco de dificuldade. Às vezes eu tenho que lembrar da cara para lembrar do nome. Mas enfim, foi noticiado esse dia a morte dele aos 77 anos. Ele dizia que depois de uma certa idade, todo dia de manhã você levanta e fala assim, puxa, eu tenho mais um dia para viver aqui onde eu gosto, quem sabe um dia inteiro. Quem sabe um dia então você inteiro. Vê, essa é a expectativa que a gente tem, né? Porque não é porque você acordou, significa que você vai quando ficar. Você chega da minha idade, você já passou do limite de expectativa média de vida para o cidadão, né? Sim. Quando você está lá para 65, você acha que ainda vai dar para levar isso aí. Mas 5 anos faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Diferença. Então você começa a mudar a sua filosofia de vida um pouco, né? Como você disse lá embaixo, já não se faz programação de longa data. Longa data programação para amanhã, depois da manhã, porque você não sabe, né? Mas é aquilo, né? Em relação a muitos, nós estamos bem e vamos continuar bem, porque eu falo uma frase que eu aprendi, né? Que envelhecer é uma consequência natural, não é? Para ficar velho é opcional. Tem uma galera aí que está com 40 anos ou menos, já está velho. Aí eu não posso, aí eu não aguento. Mas para. Primeira coisa que a galera de mais idade já chega, eu já ponho para agachar, livre, sem peso nenhum, só com o peso do corpo, segurando, para ter uma confiança. Depois que ele adquiriu a confiança, que ele percebeu que ele pode tudo, né? Então é fantástico.
Eu vi isso aqui, eu vi que você falou que você trouxe para mim, um presente. Isso é presente para você. Oba. É um tipo de um... Então, na era da robótica, né? Ele não se mexe sozinho, você tem que mexer nele. É, sim, né? Mas ele tem uma série de regulagens. É todo articulado. É um robô, né? Só que aqui, os os meninos estavam vendo lá, quando eu terminei, eu fiz alguns deles, né? E quebrou aqui, mas isso aqui é fácil trocar. Ah, não, é só uma coisinha da... E ele tem uma perninha que você... Ele mexe todo, né? Aqui articula o ombro, as articulações principais, ombro, cotovelo, quadril e joelho. Bacana, São as principais articulações. Não, bacana. E aí você pode imaginar ele fazendo um press, fazendo um agachamento, fazendo um terra, uma remada, uma rosca, como ele está aí agora, uma puxada alta. Esse é o básico, né? E é uma luminária, tem utilidade, né? Então eu dei uma desse para o Santarém. Dei uma pro Tonhão, gostou muito, grande Tonhão, né? Gosta. E dei uma para você agora e uma para mais quem é que tem aí que eu esqueci. Pro Armando Restani. Nossa, me sinto elogiado. Sou a nata ganhando então presente desse. Depois de uns anos para cá, como te disse, eu fiz curso de marcenaria, né? Já aprendi com meu pai. Meu pai era um polivalente, vamos dizer assim, né? Ele fazia muitas coisas, que na época dele, né, principalmente, o cara tinha que fazer obrigatoriamente. Ele morava na roça, né? Então o cara aprendia tudo na marra, né? Então ele fazia trabalhos de marceneiro, de um monte de coisa, e eu aprendi algumas coisas com ele. E mais tarde eu me interessei, fiz um curso de marcenaria, junto eu fiz desenho mecânico, foi um monte de coisa, mas tudo cursinho. Muito bom, exatamente. E agora, depois de uma certa idade, eu comecei a selecionar a madeira que iam jogar fora, né? E fazer... Dar utilidade, né? Fazer uma série de coisas. Então, mesa, cadeira, banco, armário, sapateira, tudo bacana. Dando vida ao que estava morto. Exatamente. Né? Era o lixo, que para os outros é o luxo. Né? Do lixo ao luxo. Isso aqui é tesouro, né? Para uns lixo, para outros é o tesouro. Isso aqui é pedaço de uma porta. Ainda mais madeira, né? Madeira é uma coisa que, nossa, se transforma em coisas maravilhosas. Então, suporte para celular, vaso, um monte de coisa. Abajur, um monte. Então eu tenho lá caminhãozinho para as crianças. Aquele é o show das crianças. Outro dia eu fiz um jipinho 51. Que eu tive um jipinho 51 que me deixou lembranças, né? Saudades. Esse jipinho eu vendi e o cara que comprou é um colecionador, deixou total, já estava original, ele deixou ainda mais original para valer mais, né? Hoje é coisa de 120 mil um jipinho. Eu vendi para uma mixaria na época. E de vez em quando ele manda umas fotinhas para mim, isso aí. Morri de inveja. E aí eu fiquei com saudade, eu fiz um jipinho de madeira, né? Uma réplica quase que, assim, visualmente quase que perfeita. Não tem naturalmente os detalhes, né? Aí um menino lá, que é um excepcional lá, ele pediu para mim fazer um caminhãozinho para ele, eu fiz um caminhãozinho. Aí a turma gostou e eu comecei a fazer caminhãozinho. É gostoso, eu gosto de mexer também. Então, e aí... Isso veio quando eu fiz aquele corredorzinho, ele é conhecido, é o Ligeirinho, uma coisa assim. É um bonequinho articulado, correndo. Ele pode caminhar e pode correr, né? Falei, por que não um levantador de peso também? Também, lógico. Aí eu fiz um cara praticando surfista, esse também saiu bem. Surfista, aí outros bonequinhos, né? Mas esse aí no meio é que apareceu mais. Então, bacana, meu amigo. Hoje aqui nós vamos estar, o público aqui, temos assuntos e assuntos e assuntos, né? Mas para que também não fique longo, né? Porque a molecada hoje em dia acaba, né? Se for muito longo, eles vão dormir, né? Então já estão dormindo. Já estão dormindo, por favor, assistam tudo. Se não desligaram, né? Dá um tapão na cabeça, alguém acorda esse moleque aí. Então eu vou
de coração te agradecer. Para mim é uma satisfação imensa estar falando contigo, né? A gente, nossa, tem muita saudade dos campeonatos, participamos de N campeonatos, temos várias histórias, né? Então espero, né, que na próxima possa convidá-lo novamente, que você possa vir novamente aqui e continuarmos nosso bate-papo, né? E muitas vezes você que tem algum assunto que queira saber ou alguma coisa que queira perguntar para o Eugênio, vai formulando, né? Por uma próxima vez, a gente vai indagar aqui nosso amigo, nosso grande pilar da sustentação, da musculação, o Eugênio, que sempre esteve presente, tá? Sempre esteve aqui, foi o que segurou esse esporte até hoje. E agora tem a nova molecada que vai dar, com certeza, né, prosseguimento nesse todo o trabalho. Quer deixar algum recado? Você falou em arbitragem, eu Sim. lembro que você sempre foi um cara que teve qualidades que eu admiro muito. A honestidade e a sinceridade, coisas que foram um pouco abandonadas. Hoje o cara sincero é visto como mal educado. Né? E o cara honesto é burro. Né? Isso, né? Bom, enfim, mas eu admiro muito isso porque eu fui criado com esse comportamento pelos meus pais, né? A honestidade, a sinceridade, né? O trabalho, o valor ao trabalho e tal. O amor ao próximo, esse negócio todo. Então, sim, eu me lembro que você, uma vez, o Espartaco e o Nautilus, uma vez se degladiavam numa boa. Sempre. Nas competições, durante muito tempo. Durante muito tempo. E os meus atletas ganhavam, depois eu ganhava e eu ficava em segundo, enfim. Competição sadia. Aquelas competições que eram realizadas por atletas, basicamente da nossa academia, né? Para ser campeão tem que treinar no Nautilus ou no Espartaco. Isso. Né? E, quer dizer, mais ou menos isso. Aí você me procurou um dia nos bastidores e com toda a honestidade e sinceridade que lhe é própria, né? Você chegou, Eugênio, eu queria saber por que o meu atleta não venceu a categoria, porque no meu entender ele estava superior ao atleta tal. Eu falei, isso eu não sei, eu não fui árbitro das competições, tem que perguntar para o árbitro, tem diretor de arbitragem, tinha diretor de arbitragem, mas era meio fraco. Eu falei, pode ter havido um erro, mas acho que não foi intencional, porque ninguém leva dinheiro por isso, ninguém vai se corromper. Mas eu falei assim, às vezes pode ter tido um empate, né? Pois é isso que eu estou falando. Por exemplo, se tiver um empate, eu perguntei, se tiver um empate, para quem você vai... Empate é impossível de acontecer, porque sempre tem uma diferença. É ímpar, né? Aí vai da capacidade do árbitro, né? Aí você falou assim, e se tiver um empate? Falei, bom, aí fica esse problema, se for seu atleta, o meu atleta, se for o meu atleta e empatar, o que não pode acontecer, mas digamos que aconteça, ele vai perder. Porque ele tem que estar melhor que o outro. Se ele empatar, eu não vou dar a vitória para ele, né? Aí você falou assim, eu também. Falei, legal, você não quer ser diretor de arbitragem? Lembra disso? É verdade. E você foi diretor de arbitragem da Federação, da Confederação Brasileira. Um bom tempo. Né? E foi árbitro internacional. Sim. Também, né? Arbitrou várias competições internacionais. Isso. E escrevia excelentes artigos na revista sobre arbitragem. Tinha que falar sobre os 3 primeiros lugares, né? De todos os atletas. Todos os atletas. Foi bacana isso. Além de boa memória, você tinha a minha irmã, que era editora da revista, ela lia. Não lia tudo, Ana Maria. Ana Maria. Ela lia tudo, era jornalista, poliglota, historiadora, né? Ela sabe que ela foi homenageada na Inglaterra, durante uma competição de Mr. Universo lá, uma das últimas que teve, que nós fomos, o público pediu, os organizadores pediram 1 minuto de silêncio quando ela faleceu. Todo mundo em pé, depois ela foi aplaudida. Nossa, que bacana. A minha irmã conseguiu ser uma unanimidade internacional. Que bacana. E não treinava, né? Mas, enfim, muito bacana, e ela lia e ela sempre fala assim, o Henrique tem uma capacidade nata em
descrever com essa facilidade e com essa boa memória ainda da competição que aconteceu. Como a revista era bimensal, né? Sim. Então, às vezes, passava 1 mês e meio da competição e você lembrava os detalhes, né? É aquilo da gente falar, né? A verdade pode ser dita 1000 vezes, né? Quando você fala uma mentira, você... O que eu falei, cacete? É verdade. A verdade não, a verdade você sempre fala 1000 vezes. Então você lembrava do atleta, era aquilo lá e pronto, né? Não, mas foi bacana, foi uma época muito bacana. Que nem dizia aquela slogan do nazismo, né? Uma mentira dita por algumas 1000 vezes passa a ser uma verdade, mas continua sendo uma mentira, não mentira, continua sendo uma mentira, né? E imagina hoje com a internet, né? Como a mentira campeia. Hoje é a narrativa, né? São narrativas. Hoje não são milhares, são bilhões de pessoas. São bilhões. É isso aí. Mas tão bacana, pessoal. Estamos aqui, então, nos despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado e gostem, e que façam muitas perguntas, por favor, e que tenhamos a oportunidade de fazer novamente essa super entrevista, tá? Então aqui mais uma conversa de peso, mestre Henrique, nosso super convidado Eugênio Koprovski. Então, abraço a todos, obrigado.